Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oremos. Pai de amor, eu te suplico por esta congregação, por estas pessoas. Eu não sei o que se passa na mente de cada um, não sei quantos estão aqui enfermos em sua alma, com necessidades de perdão, de libertação, de alívio da culpa e da tua graça em suas vidas. Mas, Senhor, sabemos que todos nós temos uma necessidade da graça divina em nosso ser, para perdão dos nossos pecados. Me ajuda a transmitir a tua palavra de acordo com a tua vontade, e que o teu povo abra o coração para ela, em nome de Jesus, e a todos que aqui se encontram possam ser abençoados com essa palavra. Amém. Amados, o autor aos Hebreus escreveu a uma comunidade que estava passando por uma crise muito grande de fé. Os irmãos tinham passado por provas, tinham sido expoliados nos seus bens, eles tinham sido perseguidos por causa do Evangelho de Cristo, e havia uma perseguição contra a igreja do Senhor, e muitos irmãos tinham perdido os seus bens, e eles estavam abatidos. Havia também uma pressão para eles voltarem à prática dos rudimentos judaicos, que eles já haviam sido libertos, mas que agora eles tinham vontade, eles estavam sendo tentados por líderes dentro da igreja para voltar às práticas da circuncisão e às práticas que eles já tinham sido libertos dessas práticas. E o autor os exorta, os anima, para que eles possam se manter firmes na fé em Cristo Jesus. O livro de Hebreus é uma carta de exortação e de ânimo, para que os irmãos não desistam da sua fé em Cristo. Nós também vivemos dias difíceis. Esse texto aqui é uma continuação da carta do capítulo 11. Se vocês sabem, no capítulo 11, o apóstolo Paulo não, o escritor aqui, que alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, ele fala dos exemplos de fé, tanto positivos como negativos, de homens e mulheres que viveram e morreram pela fé. Pessoas que foram vitoriosas e pessoas que também sofreram perdas por causa da fé em Deus. E o autor, ele fala de uma grande nuvem de testemunhas. Ele fala que ele diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas a que ele se refere? Os filhos e filhas do Senhor que já haviam morrido ou que estavam sofrendo por causa do Evangelho. Então, o apelo é para que eles se livrassem de tudo o que os atrapalhasse e do pecado que os envolvia. A mesma coisa nós vivemos hoje, e esse apelo serve para nós hoje, não é? A gente tem que pensar nos nossos irmãos e irmãs que começaram essa igreja, que trouxeram o Evangelho para Camusim, para o Brasil, os que já morreram pela fé, o sofrimento que eles passaram, mas que eles permaneceram firmes, e por causa da perseverança dada por Deus, é que nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho, a grande nuvem de testemunhas. Então a gente tem que pensar, e ele diz o seguinte: se livre de tudo que lhe atrapalha, e do pecado que lhe envolve. Meus irmãos, por que é que nós somos chamados também a olhar para Jesus, a pôr os nossos olhos em Jesus? Porque há uma coisa
que nos separa da comunhão com Deus. E isso se chama pecado. A Bíblia diz, meus queridos, que todos nós temos uma necessidade. Todos pecaram, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, separados da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós aqui, em grande parte, trabalhamos para nós termos o nosso sustento mensal, para recebermos um salário, um soldo. O pecador também recebe um salário. Ele se chama morte. A separação da comunhão com Deus, a separação de Deus, a gente já nasce em pecado e a gente já nasce separado de Deus, já nasce tendencioso ao mal. E há também a morte física, onde nós vamos nos separar desse corpo. O espírito vai se separar desse corpo. O espírito volta a Deus que o deu e o nosso corpo, a matéria, vai se destruir. E existe a morte eterna, que é a separação total de Deus, quando as pessoas vão à presença de Cristo, ser arguídas e julgadas, e quem não tiver Cristo na vida, ele irá para a destruição eterna, para o inferno. Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a nossa necessidade de salvação, a nossa necessidade de Jesus, a nossa necessidade de olhar para Jesus, é porque nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus restaurada em nós. E Jesus Cristo, Ele veio para restaurar a imagem de Deus em nós, não é? Jesus veio para remir, para libertar os cativos e também todo o universo, a terra, os animais, os vegetais, todos gemem e aguardam a manifestação dos filhos de Deus, diz a Bíblia. E Jesus vem buscar o seu povo um dia para restaurar então a comunhão perfeita e plena com Deus, onde nós vamos receber um corpo novo, adaptado ao céu. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele orienta que nós devemos ter os olhos fitos em Jesus. 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmão, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. As pessoas têm muito a falar dos cristãos, falhas dos cristãos, queda dos cristãos, mau exemplo de cristãos, mas ninguém pode acusar Jesus de pecado. Jesus é santo, justo, venceu a morte. Então Jesus é o nosso modelo, nós devemos imitá-lo, não é? E outra coisa, vocês se lembram que quando Pedro e os demais discípulos estavam num barco, e Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas, e Pedro desafiou o Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, se és tu, deixa que eu vá ter contigo, eu vá até onde o Senhor está, andando também sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: vem. Enquanto os olhos de Pedro estiveram fitos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele percebeu a fúria do mar, e ele percebeu toda a problemática que o cercava, ele começou a afundar e a gritar e a pedir socorro. E o Senhor Jesus disse para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? E ergueu a Pedro. Eu não sei o que está derrubando você, o que está afastando você da comunhão com Deus, se há alguma coisa que está impedindo você de prosseguir na sua peregrinação, na sua caminhada cristã. Nós temos muitas razões.
A Bíblia fala que muitos no final dos tempos escandalizar-se-ão, vão se escandalizar, vão se afastar, vão esfriar. A fé de muitos irá, Jesus falou que irá esfriar. As pessoas trair-se-ão umas às outras, disse Jesus. As pessoas trairão umas às outras. As pessoas se escandalizariam. E é o que nós estamos vendo. Eu não sei qual é o seu motivo particular, e se você tem um motivo particular para estar frio, para estar apático, para estar desanimado da sua peregrinação cristã. Mas eu convido você a se lembrar do quanto que você já foi escravo no Egito, do tempo que você estava no mundo, as aflições que você viveu, a dor que o pecado produziu em você, as marcas que o pecado produziu em você, as tristezas, as dores. E eu gostaria que você desse graças a Jesus, porque Ele lhe trouxe alívio. Jesus lhe ergueu, Jesus lhe levantou. Pessoas te ergueram, pessoas seguraram na tua mão, pessoas te discipularam. E porque você hoje é tentado a olhar para os lados e parar de olhar para Jesus e afundar. Aonde iremos nós, como disse Pedro, quando Jesus perguntou, porque uma multidão se afastou de Jesus, lá em João capítulo 6, porque o povo só queria pão, o povo só queria comer, ter sucesso, não queria pagar o preço do discipulado, e Jesus os pôs à prova, e muitos abandonaram Jesus, e os 12 ficaram. E Jesus perguntou aos 12, quereis vocês também retirar-vos? E Pedro disse assim, para onde? Senhor, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Meus amados, somos conclamados a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, quer dizer, aquele que consumou, ele se entregou por nós, ele se fez maldição em nosso lugar, ele saiu do trono da sua glória, ele desceu até nós, ele se fez um homem, ele se fez uma pessoa, e ele se fez maldição em nosso lugar. E Jesus, com os seus méritos santos, ele nos deu mérito, ele nos deu condições de nos salvar. Irmão, sabe, entre as pessoas religiosas que têm mais dificuldade de receber o amor e o perdão de Deus, são aqueles mais religiosos. São aquelas pessoas que estão fiadas, elas ficam asseguradas pelos seus méritos, pela sua própria justiça, pelo seu próprio sacrifício, pelas suas práticas religiosas. Essa pessoa é a pessoa mais difícil de receber a vida eterna, porque ela está agarrada na autossuficiência, está agarrada a si mesma, na sua religião. Jesus falou assim, que as prostitutas, os ladrões, os meliantes, iam à frente dos fariseus no reino de Deus, eles estariam à frente. Por quê? Porque as pessoas que estavam na miséria, na margem, na marginalidade, aquelas pessoas estavam sedentas de salvação. Elas sabiam que eram miseráveis, elas sabiam que precisavam de Deus, e quando Jesus chegou até elas, elas vieram até Ele. Mas os religiosos, firmados em sua própria justiça, eles rejeitaram Jesus. Que tipo de pessoa você se assemelha? Aos fariseus, aos doutores da lei, aos sacerdotes que rejeitaram Jesus e o mataram? Ou você se assemelha às pessoas marginalizadas, mas com um coração quebrantado, contrito, buscando a misericórdia de Deus? Se você está apegado à sua justiça, se você está apegado aos seus pecados, se você está olhando para a sua própria vida miserável e numa atitude de autocomiseração, você está mergulhado nessa dor, mas não sai.
Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Queridos, olha aqui o texto, Hebreus 12, 2. Ele diz o seguinte: qual é o exemplo de Jesus? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha aqui, isso aqui durou uma vida. É tão rápido para a gente ler, que não dá nem para observar. Mas olha, Jesus deixou o trono da sua glória, Jesus padeceu, Jesus foi humilhado, cuspido, rejeitado, Jesus se tornou um ser humano, de certa forma, passando pelas mesmas coisas que eu e você nós passamos, as mesmas dores, as mesmas limitações. Jesus nasceu numa estrebaria de animal, numa cocheira, foi o seu berço, não havia lugar para ele na estalagem. Jesus teve que mudar de país, muito ainda criança, para não ser morto, assassinado. Jesus passou por tudo isso. Jesus nunca foi uma pessoa aceita pelos grandes, pelos ricos deste mundo. Jesus viveu como pobre. Uma vez um homem com intenções de ficar rico, famoso, chegou para Jesus: mestre, te seguirei por onde quer que fores. Jesus disse: olha, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus foi uma pessoa simples até sair deste mundo. Não deixou bens móveis e imóveis. Mas, amado, Jesus cumpriu a vontade de Deus. E a Bíblia diz que este foi o exemplo de Cristo. Ele se desfez da sua glória. E ele teve a alegria de vislumbrar, fazendo a vontade de Deus, todas as glórias que ele iria ter ao cumprir a vontade do Senhor e morrer pelos pecadores. E Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Meus irmãos, o exemplo de Cristo é isso. Olha, eu não sei quantos aqui estão com a sua vida sem sentido. Vocês sabem que está na moda a pessoa ter títulos, ter faculdade, ter trabalho, ter dinheiro, ter casa, ter esposa, ter marido, ou não ter essas coisas, mas ter tudo para ter uma vida equilibrada, e a pessoa está chorando, amargurada, desanimada, abatida e querendo tirar a própria vida. Tem muitos nessa onda. Uma onda de doença psicológica que tomou conta do mundo, uma falta de sentido para viver. Eu gostaria de falar para você que está com a vida sem sentido, embora tudo esteja no seu lugar, você não encontra sentido na vida para viver. O sentido que Jesus teve para viver foi viver para a glória de Deus. Foi viver para obedecer a Deus, para honrar a Deus e para fazer a vontade de Deus. E para ele entender isso, ele não saía dos pés do Senhor. Sendo Deus, Jesus passava noites em oração, buscando na palavra a direção. Você está sem sentido no seu casamento, no seu namoro, na sua faculdade? Você tem filhos, casa, carro, dinheiro, mas a sua vida está sem sentido? Certamente, você está colocando os seus esforços, procurando sentido aonde não há. Busque a Deus. Deixe o Senhor falar com você, através da palavra, da oração. Confesse seus pecados a Cristo. Peça que Ele perdoe você. Se ajoelhe, renda-se a Deus, renda-se a Jesus Cristo, renda-se. Eis-me aqui, Jesus, tem misericórdia de mim, faça
o que todos os homens e mulheres do passado e do presente fizeram e fazem e encontram sentido para as suas vidas. Renda-se a Jesus. Olhe para a cruz. Não que a cruz faça algum milagre na sua vida. Olhe para a cruz, não para você prestar culto à cruz, como se ela fosse um objeto, um amuleto, que lhe dê salvação, cura, não. Olhe para a cruz, para o que ela simboliza. Olhe que Jesus, sendo santo, justo e bom, sendo Deus, Ele foi pregado na cruz. Talvez você esteja focada nas suas dores. Talvez você esteja focado nos seus pecados. Talvez você esteja decepcionado com a sociedade, com a maneira como o mundo funciona. Você não entende por que as coisas são do jeito que são. Olhe para a cruz. Jesus se incomodou em fazer a vontade de Deus e saber qual era a vontade de Deus para a vida dele e andar com Deus. Ande com Deus. Jesus é o nosso Deus misericordioso, redentor. Ele nos redime, Ele nos traz redenção. Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira os nossos pecados e Ele destrói as obras do diabo. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que eu penso todo dia, a obra de Jesus na minha vida e na vida das pessoas do mundo. Ele tira os nossos pecados. Ele nos traz alívio. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus. Então, queridos, olhe para a cruz. Olha o que o Senhor Jesus fez na cruz, mas Ele venceu. Ele disse, por último eu te falo, Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu, irmãos, a morte, as dores, a sociedade injusta. Jesus venceu. Ele falou assim: olha, tenham bom ânimo, eu venci. Então, minha irmã, meu irmão, está pesado? Eu sei que está pesado. Eu sei que está difícil para você, porque é difícil para mim também. Eu sei que é difícil viver aqui hoje, mas eu quero convidá-lo a deixar sobre a cruz as suas dores, os seus pecados, as suas aflições, os seus medos, as suas culpas. Eu quero orar por você. Ó Senhor, visita essa pessoa que está com um fardo, ou muitos fardos em sua vida. Essa pessoa que está sem sentido na vida, é jovem, tem beleza, tem recursos, tem família, tem comida, mas não tem paz. Ó Deus, só a paz de Jesus satisfaz. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Ó Senhor, derrama a tua paz no coração dessa pessoa, perdoa essa pessoa, traz alívio para o coração dessa pessoa, Senhor, que ela possa olhar para a cruz, para o que aconteceu na cruz, e ela possa pensar que Jesus, sendo Deus, passou por isso. Nós também sofremos, mas quem se apega a Ti não vai ficar perdido, nem confundido. Abençoa essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, amém. Deus vos abençoe em Cristo. O Senhor te abençoe ricamente. Nós vamos agora nos preparar para a apresentação musical, e teremos a nossa cantata Olhe para a Cruz. Os coristas, só um instantinho, nós vamos tirar o púlpito aqui. Irmão José, irmão Gilmar, algum irmão que me ajude aqui para retirar o púlpito aqui com... Pronto, irmão Éder.
uma